No ano passado, o pastor Williams, que está ali, ele me convidou para levar a mensagem na nossa igreja que está em Tranquilidade, na Jardim de Tranquilidade. E alguns dias antes, eu estava sentado no meu sofá e estava vendo um debate. Acho que não era um debate. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara tinha convidado alguém para fazer uma inquirição. Eu não sei dizer para vocês se a pessoa que estava ali, de que partido que era, nem lembro quem era a pessoa, já faz algum tempo isso daí. Mas tem um detalhe que eu me lembro daquele debate, daquela inquirição, em que a pessoa estava sendo questionada. Então, um dos deputados, que eu não lembro, nem se é de oposição, se é de situação, mas na sua prélica ele citou esse texto que vocês estão vendo aqui no telão. Tudo posso naquele que me fortalece. Quando ele falou isso, aí parece que dá um branco na gente, eu já não consigo mais prestar atenção no que ele está falando, no que está acontecendo, e eu comecei a imaginar se aquela pessoa que citou esse texto tem ideia, tem noção do que representa, do que significa esse texto bíblico, esta palavra. Aí estava pensando nisso, e aí minha mente divagou. Aí eu comecei a pensar na população do Brasil. Então nós temos hoje, segundo o censo de 2010, 43,2% de evangélicos, não católicos, evangélicos protestantes, que representavam uns 22 e alguma coisa por cento de toda a população brasileira. Esse número, obviamente, aumentou. A gente sabe que esse contingente aumentou. E aí a minha mente ficou pensando, será que esses evangélicos, e é óbvio, nós estamos inseridos nesse contexto também, têm noção do que significa esse texto para a sua vida? E aí, gente, a minha mente continua viajando. Aí eu comecei a pensar, peraí, eu estou pensando nos evangélicos. É muito fácil para eu subir aqui e trazer uma mensagem para vocês. O mais difícil é eu pregar para mim mesmo. E naquele momento eu comecei a pensar, será que eu tenho noção? Eu sei o que significa esse texto? Qual é a profundidade? Só pensei esse texto aqui, de Filipenses 4,13. Eu tenho noção da profundidade desse texto para a minha vida, para a vida do Valmir. E aí eu fui antes, lógico, de levar a mensagem, que aliás foi esse, não sei se você se lembra, foi esse tema mesmo que eu levei. Eu comecei a pesquisar, e enquanto eu estava pesquisando esse texto, eu descobri, gente, 4 verdades que estão contidas nesse texto, apenas nesse verso. Tudo posso naquele que me fortalece. A gente vê esse texto nos para-choques de caminhão, em alguns outdoors, em alguns lugares, como se fosse uma palavra forte, uma palavra de incentivo, ou um chavão evangélico. E aí eu fiquei pensando sobre esse texto e descobri 4 verdades que eu queria agora compartilhar com vocês. Quais são as verdades que eu descobri nesse texto aqui? E a primeira verdade que eu descobri, deixa eu ligar aqui, é essa daqui. A primeira verdade, nem tudo que eu quero, eu posso. Então o texto diz assim, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas a primeira verdade já vem me dizer que nem tudo o que eu quero, eu posso. Vamos dar aqui alguns exemplos. Imagina que eu quero abrir uma livraria para vender Bíblia. É um bom propósito? Lógico que é. Eu não estou vendendo cigarro, não estou vendendo bebida alcoólica, eu estou vendendo a palavra de Deus. Ok? Então é um bom propósito. Só que eu não tenho tino comercial, eu não tenho capital para começar um negócio,
Eu mesmo, se eu pegar uma Bíblia e começar a vender, eu vou vender e vou em 1 ou 2 meses eu vou falir. A minha empresa só está de pé por causa da minha mulher, porque se depender de mim, eu sei bem a parte técnica, mas a parte da negociação é com ela. Então, se eu não tiver tino comercial, não basta eu querer ter uma livraria. Eu preciso ter condições de manter essa livraria. Vamos dar um outro exemplo aqui. Uma pessoa quer tirar as crianças de situação de mendicância da rua e colocar dentro de um abrigo. Só que para fazer isso, ela precisa arrumar um lugar. Ela precisa ter condições para abrigar essas crianças. Ela precisa ter recursos para levar essa criança para um hospital quando tiver um problema de saúde. Aí nós temos as questões também que envolvem impostos, taxas, para manter um estabelecimento que abrigue essas crianças. Basta eu querer? Não, eu preciso ter condições. Vamos dar um terceiro exemplo? Uma irmã, recém-casada, ela quer ser missionária no Oiapoque. É um bom propósito? Lógico que é um bom propósito. Só que o marido fala, eu não quero ir. Acabou. Jogou um balde de água fria. Não dá para fazer. Querer é uma coisa, poder é outra coisa. Aí a gente vai para o texto que foi colocado lá em Filipenses 4, verso 13, e a gente descobre que o que Paulo está falando aqui não é uma permissão, como nós somos servos do Senhor, uma permissão para fazer qualquer coisa. É lógico que tem que ser algo segundo a vontade de Deus, certamente não pode ter motivos egoístas. Se for algo bom para evangelizar, para edificar as pessoas, para servir os outros, então Deus promete nos ajudar a dar tudo o que precisamos. Não é isso que Paulo quer dizer? Aí vamos lá para o texto, versículo 11 e 12 apenas. Não digo isso, Paulo falando, como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. 12. Sei estar abatido, sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome. Tanto a ter abundância como a padecer necessidade. E aí vem o versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. O que está em pauta aqui é a sobrevivência. Paulo, ele não está falando das grandes realizações oriundas do seu ministério que lhe permite fazer qualquer coisa em nome do Evangelho. Não é isso que Paulo está falando. Mas sim, Paulo está falando das condições de como Deus deu forças para ele superar as situações difíceis enquanto um pastor, enquanto um apóstolo. Se a gente for, eu não vou mencionar, não vou ler os textos aqui para a gente não estender. 2 Coríntios capítulo 13. A gente vai ver nesse texto de 2 Coríntios capítulo 12, que Paulo ele apresenta um problema. E ele apresenta um problema para Deus. Segundo a explanação dele, segundo a interpretação dele, um mensageiro de Satanás foi enviado para esbofeteá-lo. E aí o que ele faz? Ele busca Deus. 1, busca 2, busca 3, e Deus responde para ele e diz, não. Essa é a resposta de Deus. Não. E Deus continua dando a resposta. A minha graça te basta para que o meu poder se aperfeiçoe na fraqueza. Qual que é o impacto disso na vida de Paulo? Paulo fala, de bom grado, então me gloriarei nas minhas fraquezas para que em mim habite o poder de Cristo. É para Cristo habitar em mim? Depende disso? Eu prefiro sofrer, mas que Cristo me fortaleça através desse sofrimento, através desse espinho na carne. Em Atos capítulo 16, Paulo ele tem a intenção de pregar a Cristo na Bitínia. Então, nós temos aqui a Ásia do lado de cá, e ele quer ir para o lado, subir e ir para o lado direito, na Bitínia. Sabe o que acontece?
o Espírito Santo impede ele. O Espírito Santo impediu ele de pregar o evangelho. É isso que vocês estão ouvindo. O Espírito Santo disse não. Aí ele volta, e enquanto ele está dormindo, ele recebe uma visão em que um varão fala, passa a Macedônia e me ajuda. Aí o Espírito Santo direciona ele para outro lugar. O que está em voga aqui? O interesse, a vontade dele ou a vontade do Espírito Santo? E ele se submete, então, nesse caso, à vontade do Espírito Santo. Em Atos capítulo 28, a Bíblia relata que, quando ele sofre um naufrágio e é jogado numa ilha, o texto diz que naquela ilha, ele curou a todos. Todos que procuraram Paulo foram curados. Todos. Mas esse Paulo, que vai escrever a carta aos Coríntios, na primeira carta, ele faz uma recomendação para Timóteo. Olha, toma aí um pouquinho de vinho com água, por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. No finalzinho lá de 2 Coríntios, ele já escrevendo na carta, falou, olha, eu deixei alguém lá em Atenas, não lembro o nome, e deixei Trófimo doente em Mileto. Esse Paulo, que curou a todos naquela ilha, deixou Trófimo doente, e ele mesmo, no seu próprio punho, ele escreve, eu deixei Trófimo doente. Então, a gente compreende que a gente pode tudo em Cristo, tudo naquele que nos fortalece? Sim, essa é a compreensão correta. Apesar de tudo isso que eu falei. Nós podemos tudo naquele que nos fortalece, desde que esteja no centro da vontade de Deus. Esta é a condição. Aí o apóstolo João vai escrever, esta é a confiança que temos nele. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. É óbvio que a vontade do Senhor é a melhor para nós. O que ele espera de nós? Que nós confiemos nele. Confiemos na vontade dele. Às vezes a gente pensa, a gente confunde vontade, o desejo que nós temos com a necessidade que nós temos. E o Senhor sabe qual é a nossa necessidade. Então a gente aprende aqui, nesse primeiro momento, que este texto não é um cheque em branco, para que a gente possa fazer aquilo que dá na telha, em nome do Evangelho. Não é isso que o texto está dizendo. Essa é a primeira verdade que eu encontro quando eu vou ler este texto isoladamente. Vamos para a segunda verdade? Nem tudo que eu posso, eu devo fazer. Olha só, agora mudou. Eu até posso, até me é permitido, mas eu posso fazer? Posso mesmo fazer? O bom senso permite, o espírito cristão permite. Eu vou citar aqui 3 exemplos na vida de Davi, para mostrar que nem tudo aquilo que parece que a gente pode fazer, que nos é permitido, a gente realmente vai fazer. Então, a Bíblia fala lá em Atos capítulo 13, 22, que Davi foi o homem segundo o coração de Deus. Davi, no Salmo 120, ele fala que na minha angústia clamei ao Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então era um homem que conversava com Deus, que Deus ouvia e que Deus respondia. Entretanto, olha só, gente, 1 Samuel capítulo 24. Vou pular aqui os primeiros versículos. Então, tomou Saul, chegou aos currais, versículo 4. Então os homens de Davi, só o contexto aqui. Davi está sendo perseguido por Saul, e aí de repente ele encontra a oportunidade de liquidar o seu inimigo. Ele está lá na caverna e ele está dormindo. Olha só que oportunidade. Vamos matar aqui o inimigo. Então os homens de Davi, que estavam junto com Davi, lhe disseram, presta atenção no que os homens disseram. Eis aqui o dia do qual o Senhor te diz, eu te dou o teu inimigo nas tuas mãos,
e far-lhe-ás como bem te parecer aos teus olhos. E aí Davi levanta-se mansamente e vai lá e corta um pedaço da roupa de Saul. Eu queria chamar a atenção de vocês para a orientação que ele recebeu. Eis aqui o dia, o Senhor te entregou. Mas no momento que ele faz isso, olha o versículo seguinte. Sucedeu, porém, que depois o coração doeu Davi por ter cortado a orla do manto de Deus. Ele fala assim, que besteira que eu fiz. Nossa, dei ouvido para esse pessoal que disse que o Senhor que permitiu e eu fiz isso. Qual a lição que a gente tem aqui? Muito cuidado, nem sempre a voz de Deus é realmente a voz de Deus. Pode até parecer e pode levar a gente a um engano. O Senhor te disse, o Senhor mandou fazer isso daqui. A Bíblia fala para a gente provar todos os espíritos. Não crer em todos os espíritos, mas provar para ver se é de Deus ou não é. Aí vamos mais para frente aqui, capítulo 26, versículo, vamos aqui lá para frente. 8. De novo, olha a oportunidade. Está lá o rei dormindo, de novo. Só que dessa vez, Abissai, ele vai falar o seguinte, Davi, você não está com vontade de fazer, você acha que não é certo fazer isso? Não tem problema. Deixa que eu faço. Eu vou pegar uma lança e meter no peito desse homem, vai ser uma vez só. Só uma. Eu acabo com a raça dele. Tudo bem, Davi? Davi podia ter permitido, né? Não é ele, Davi, que está fazendo. É alguém que falou, olha, de novo, é o Senhor que está dando essa oportunidade. O texto é bem claro. Verso 8. Então disse Abissai a Davi, Deus te entregou hoje na mão a teu inimigo. É teu, foi Deus que te deu. Só que Davi já tinha pesado o coração a primeira vez. Olha o que ele vai falar no versículo 9. 26, versículo 9. Então, disse Davi a Abissai, nenhum dano lhe faças, porque quem estendeu a mão contra o ungido do Senhor e ficou inocente? Faça isso não, é ungido do Senhor. Deixe esse homem quieto aí. Um último exemplo ainda na vida de Davi, Samuel, 2 Samuel agora, capítulo 7. Vamos lá, vamos falar do contexto aqui. Davi, ele quer edificar um templo ao Senhor. Pergunto para vocês, é um desejo nobre ou não é? Eu quero edificar um templo ao Senhor. E aí Davi, o que ele faz? Muito prudentemente, ele expõe o seu desejo para o profeta de Deus. O profeta de Deus vai dizer o seguinte para ele, 2 Samuel 7, lá, disse o rei ao profeta, olha, eu moro em casa de cedros e a arca de Deus mora dentro de cortinas. Disse Natã, rei, vai, olha só, o profeta que está falando, hein? Vai e faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Se eu estou ouvindo isso, eu vou falar o quê? Amém. Deus está falando comigo através do profeta. Acontece que esse profeta vai para casa e de noite ele fala, não. Vai lá e fala para Davi que não é ele. É o filho dele quem vai construir. Ele é um homem guerreiro, ele foi chamado para outra missão, não para construir o templo. Construir o templo é Salomão. Vai lá, volta e desfaz. E aí teve que o profeta lá falou, olha, lógico que ele não falou com essas palavras, né? Foi um engano, eu me equivoquei, eu fui precipitado nas palavras, mas o Senhor, depois de noite, falou para mim que não é para você fazer isso, não. O que a gente conclui? Olha só, gente, nem tudo que eu posso, nem tudo que é permitido, eu devo fazer. Nem tudo que parece ser a vontade de Deus é, de fato, a vontade de Deus. Nem tudo que parece ser bom é realmente bom, é realmente necessário. Nem tudo que parece que é agradável, é permitido, Deus vai se agradar se eu for fazer. Aí Paulo vai dizer em 1 Coríntios 6, 12, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm.
Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. O que Paulo está dizendo? Quando ele diz assim, se comer carne escandaliza meu irmão, o que eu faço? Não como carne. Paulo estava ensinando a gente a ser vegetariano? Não. Paulo está ensinando a gente a ser inteligente. Você vai fazer alguma coisa que vai aborrecer o seu irmão? Sabe o que Paulo está nos ensinando? Não faça. Pelo menos na frente dele, né? Faz atrás dele, mas pelo menos na frente dele não. Vai enfraquecer, vai trazer escândalo, vai fazer o seu irmão perder a salvação, ainda que você acha que seja permitido, ainda que seja lícito, por amor ao seu irmão, não faça. Respeite o seu irmão, não faça. É permitido e tal, não faça. Então, nem tudo que eu posso, eu devo fazer. E aí vamos à terceira verdade que eu encontrei nesse texto. Essa terceira aqui estremece a gente. Nem tudo que eu posso, eu realmente faço. Lembra-se dos 3 exemplos que eu citei agora há pouco? Então a pessoa quer, no primeiro exemplo, deixa eu ver se eu anotei aqui qual foi o primeiro exemplo. Assim, a pessoa que, eu quero abrir a livraria, certo? Então eu quero abrir a livraria, mas não tenho capital, não tenho tino comercial, não tenho jeito de negociação, não sou formado em administração de empresa, a minha empresa vai falir. Agora a pergunta que eu faço, eu tenho disposição para comprar umas bíblias, para doar a Bíblia? Isso eu posso fazer, será que eu faço? Eu quero tirar as crianças de situação de mendicância e dar um abrigo para ela. É uma oportunidade de falar do Evangelho para essas crianças. Ok. Dá para fazer? Não dá. Mas será que eu cuido dos meus próprios filhos, dos meus sobrinhos, dos meus netos? Pessoas, às vezes, se eu sou um diácono aqui da igreja, e eu tenho a responsabilidade, às vezes, de cuidar de crianças, diácono, diaconisa. Será que eu faço isso? Isso eu posso fazer. Será que eu faço? Aí vai uma reflexão. Eu quero pregar no Oiapoque. Nem sei onde que é o Oiapoque. Eu sei que é o fim do mundo, onde Judas perdeu a bota, um pouquinho mais para lá. O final do Brasil. O final do Brasil é Oiapoque. Mas não posso ir lá. Mas será que eu falo do Evangelho para o meu vizinho? Eu cumprimento o meu vizinho, e dou assunto, levo ele na minha casa para tomar um cafezinho, para ter a oportunidade de falar de Cristo para essa pessoa? Será que eu falo do Evangelho lá no meu serviço, lá onde eu trabalho, para as pessoas que são os meus colegas de trabalho, ou meus funcionários, para quem é patrão? Será que eu aproveito essa oportunidade para falar daquilo que foi bom para mim, do Cristo que salvou a minha vida e que pode tirar aquela pessoa do pecado e levá-la para Cristo? Será que eu faço isso? Às vezes eu estou sonhando uma coisa tão alta, tão distante, e aquilo que está perto de mim, às vezes eu não faço. Aí fica aí uma reflexão, né? Aí a gente vai lá para Mateus 25, Jesus fala um negócio que é um puxão de orelha, né? Quando aquela pessoa que tem a oportunidade, tem condição de fazer alguma coisa para Cristo e não faz, nem que seja pequeno, o que o mestre vai falar? Servo mau, servo infiel. Sobre o porco fosse infiel, você vai ser lançado, o texto diz que vai ser lançado no lago que arde como fogo e enxofre, onde há pranto e ranger de dentes. Está falando de lugar de sofrimento. Por quê? Porque Jesus deu uma missão para mim, e todos nós temos uma missão. A gente não pode se enganar. A gente acha que, não, a missão do Evangelho é dada especificamente para algumas pessoas que têm essa qualificação. Não, Evangelho é uma ordem. Evangelizar é uma ordem, não é um dom específico. É uma ordem. Será que isso a gente está fazendo? Será que a gente pode ser repreendido? Então, às vezes a gente anseia fazer alguma coisa e é isso que o Senhor está mandando e eu posso fazer isso? De repente não posso. Mas aquilo que eu posso fazer, eu estou fazendo? Aí fica aí essa pergunta, essa reflexão. Será que Deus está colocando diante de nós coisas impossíveis? Ou será que eu não estou sendo fiel
ao que é possível e que foi posto por Deus diante de mim? Então, até aqui, nós vimos uma série de verdades que a gente tem que pensar. Aí vem a quarta e última verdade que eu constatei no momento em que eu estou estudando esse texto, antes de pregar lá na nossa igreja em tranquilidade. A última verdade. Mas tudo o que eu preciso, eu posso em Cristo Jesus. Esta aqui, gente, eu diria que é a grande verdade que está embutida nesse texto. A maioria de nós aprendeu que as circunstâncias nem sempre é como queríamos, os sonhos morrem, os relacionamentos acabam, as melhores esperanças que nós temos se vão. E então, como é que nós temos que viver? Paulo vai dizer, nós temos que viver em Cristo. E a gente começa a fazer algumas perguntas. Como é possível a nossa irmã Terezinha, que foi citado aqui, está lá isolada, num leito de hospital, ainda está lá no hospital, né, pastor? Está lá no hospital, e ela fala com tanta tranquilidade, como o pastor aqui nos relatou, ela transmite até uma certa alegria. Como é que a gente consegue uma explicação para isso? A Bíblia fala que a bênção do Senhor é quem enriquece e não acrescenta dores. Como é que a gente consegue viver nesse mundo tão intranquilo, entre graça e violência em qualquer canto, em qualquer esquina, e a gente consegue viver com tranquilidade? A Bíblia fala, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações, os vossos sentimentos, em Cristo Jesus. É Cristo que é a nossa paz, é Cristo que é a nossa alegria, é Cristo que é a nossa salvação, é Cristo quem nos resgatou do pecado, é Ele quem nos vai dar a vida eterna, é Ele quem nos dá um motivo para poder apertar a mão do nosso irmão e dizer com segurança, a paz do Senhor Jesus Cristo. Só em quem? Em Cristo Jesus. O mundo não entende e jamais pode entender isso. Mas eu tenho absoluta certeza, você que está aqui nessa noite, eu tenho certeza absoluta que você sabe muito bem do que é que nós estamos falando. Paulo inicia a epístola aos Efésios com uma palavra de gratidão. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Nós somos abençoados por Cristo Jesus. E a gente fica admirado que às vezes tem pessoas que ainda não teve esse relacionamento com Jesus e é uma vida de reclamação. É bem verdade que há momentos em que a gente tem que desabafar, tem que buscar um irmão, tem que buscar ajuda, uma ajuda espiritual, em oração. A gente tem que derramar as nossas lágrimas. Mas a nossa vida não é nessa constante tribulação. Nós somos igual a todo mundo. Jesus vai dizer em Mateus 45, em 45, de 4 a 5, quando ele diz assim, Mateus 5, 45, quando ele diz que Deus faz com que o sol e a chuva desça sobre todos. O escritor, que provavelmente foi Salomão, escritor do Eclesiastes, do pregador, ele diz que tudo igualmente acontece a todos. O mesmo acontece ao justo, como ao injusto, ao puro, como ao impuro, ao que sacrifica, como ao que não sacrifica, ao que faz o juramento, como ao que não faz o juramento. Então estamos no mesmo barco, somos seres humanos, passíveis de qualquer coisa. Mas qual é a diferença que existe naquele que serve a Deus e naquele que não serve a Deus? Aquele que serve a Deus tem a bênção de Jesus Cristo. Aquele que serve a Deus tem a paz de Jesus Cristo. E aí ele pode mesmo dizer com toda a segurança, tudo posso naquele que me fortalece, que é Jesus Cristo. Talvez alguém aqui esteja passando por momentos de frustração, de dificuldade na sua vida, de alguma luta. Aí a Bíblia vai mandar dizer, não sou nenhum profeta, não estou trazendo nenhuma revelação aqui. Tudo que eu estou falando é o que está aqui. Eu só estou transmitindo o que está escrito aqui. Aí Jesus fala assim, você não pode ficar ansioso com a sua vida, com o que você vai comer, com o que você vai beber, com o que você vai vestir. Aí o conselho de Jesus é, olha lá para o céu.
Olha lá as aves que estão voando. Eles não semeiam, não ceifam, não cegam, não juntam em celeiro. E Deus assim sustenta. Ele não vai ter muito mais cuidado de vocês? Olha os lírios dos campos. Jesus manda, olha lá a flor. Olha só como eles se vestem. Nem Salomão se vestiu como deles. Deus não vai ter cuidado, assim como tem cuidado de uma flor, não vai ter cuidado de vocês. Aí ele fala, não estejais solícito com o que vocês vão comer, com vestir ou beber, porque os gentios buscam essas coisas. E aí vem um conselho de Jesus para nós. Buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O texto, irmãos, que está ali projetado ali, vai nos ensinar que muitas vezes nós não precisamos vir à igreja, vir à casa do Senhor, nesse domingo, começando de chovendo, e buscar trazer aqui uma estampa de vitória, de bênção, porque muitas vezes nós estamos aqui querendo mostrar que conosco está dando tudo certo, mas não é essa a finalidade desse culto. A finalidade desse culto é para que você entre aqui com as suas lutas, com os seus problemas, com as suas dificuldades, e não tente impressionar ninguém, mas que você se quebrante no altar da oração. É aqui que você entra caído e Deus te levanta. É aqui que você entra prostrado e Deus te pega pela mão e te ergue. É aqui que você entra doente e sai curado. É aqui que você entra vazio e sai cheio da graça de Deus. É aqui que você entra pensando em desistir e Deus te toma pela mão e te diz, não temas porque eu sou contigo. Não te assombres porque eu sou teu Deus. Eu te ajudo, eu te esforço, eu te sustento com a destra da minha justiça. Vamos ficar em pé, irmãos? É por isso que nós estamos aqui. É para dizer que Deus cuida de você, que você é especial para Deus e Ele quer fazer uma obra na sua vida. Feche seus olhos nesse momento. Ó Deus, Pai que está nos céus, muito obrigado, Senhor, porque a Tua palavra traz o conforto que nós precisamos. Muitas vezes, Senhor, ela não vai falar aquilo que nós queremos ouvir, mas vai falar aquilo que nós precisamos ouvir. E nós te agradecemos porque Tu és o Pai amoroso que quer o melhor para os seus filhos. Senhor, nós pedimos, Senhor, cuida de cada um de nós. Cuida dos seus servos, meu Deus. Cuida, Senhor, daqueles que não estão aqui, sei lá por qual motivo, Senhor. Se for enfermidade, que ela seja repreendida no Teu nome, Senhor. Se for qualquer impedimento para entrar na Tua casa, que todas as barreiras sejam quebradas no nome de Jesus Cristo, meu Deus. Mas que a gente possa, Senhor, principalmente ter a alegria da salvação. Saber que em Ti nós podemos todas as coisas, porque nós confiamos em Ti. Nós fazemos esse pedido e esse momento de gratidão no nome de Jesus. Amém.